Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num documento que, olha, com certeza vai mexer com a nossa prática clínica no dia a dia. São as novas diretrizes da Surviving Sepsis Campaign para 2026. Bora entender o que tem de novo e o que isso significa na prática para o cuidado dos nossos pacientes? Mas antes de começar, um alô e um agradecimento muito especial a todo mundo que assina o blog do anestesiador e que faz parte do nosso ecossistema digital. Medicina do Conhecimento. É muito bom saber que tem um pessoal tão qualificado e interessado acompanhando o nosso trabalho. Valeu mesmo! Então vamos lá. O documento da vez é esse aqui. Publicado nas maiores revistas médicas do mundo, ele é basicamente o nosso padrão ouro global para manejar a sepse. E por que ele é tão importante? Porque ele junta um verdadeiro time de especialistas do mundo todo para transformar a ciência mais atual em recomendações práticas, daquelas que a gente pode usar na beira do leito. Ok, mas antes da gente sair olhando as recomendações uma por uma, é super importante a gente dar um passo para trás e entender como elas foram feitas. A metodologia, sabe? É ela que dá toda a confiança que a gente precisa para seguir cada uma dessas diretrizes. Vamos dar uma olhada nessa estrutura. E o objetivo principal? Bom, não tem rodeio. É dar ferramentas baseadas nas melhores evidências que a gente tem para ajudar quem está ali, na linha de frente. O foco é melhorar os desfechos dos pacientes com sepse. Simples, direto e muito necessário. E quem é que escreveu tudo isso? Olha, o painel é de peso. São 69 especialistas de 23 países diferentes e um detalhe importante, quase 40% deles atuam em países de baixa ou média renda, o que garante uma visão bem mais global e realista. E tem mais, uma coisa que eu acho fantástica. Eles incluíram pacientes e familiares no painel consultivo. Isso traz uma perspectiva humana que vai além dos dados e foca no que realmente importa para quem vive a sepse na pele. A espinha dorsal de todo esse trabalho é a metodologia GRADE. Pense nela como um filtro super rigoroso que faz duas coisas principais. Primeiro, avalia qual é a certeza da evidência científica que a gente tem. E segundo, com base nisso, decide qual vai ser a força da recomendação. É isso que garante que todo o processo seja transparente e muito bem estruturado. E esse fluxograma aqui ajuda a gente a visualizar bem esse processo. Tudo começa com a evidência disponível. Se ela tem um mínimo de certeza, o painel avança para criar uma recomendação, que pode ser forte ou então condicional. Agora, se a evidência é muito fraca, eles ainda avaliam se aquela prática é tão essencial que merece virar uma declaração de boa prática. É um caminho bem lógico para garantir que cada orientação tenha o peso certo. Então, aqui está o pulo do gato. É crucial a gente entender a diferença entre uma recomendação forte e uma condicional. Quando o guideline diz recomendamos, isso é um sinal claro. A intervenção deve ser aplicada para quase todo mundo. Já quando eles usam sugerimos, a história é outra. É um convite para a gente parar, pensar, discutir com a equipe e avaliar o contexto de cada paciente. É um chamado à decisão compartilhada. Certo, com essa base metodológica bem clara na nossa cabeça, vamos agora mergulhar em algumas das recomendações que mais chamaram a atenção nesta nova edição. A gente separou alguns pontos que prometem gerar bastante conversa. A recomendação 36 é um dos pilares do uso consciente de antibióticos. A diretriz é bem direta. Recomendamos o descalonamento. Em outras palavras, assim que sair o resultado da cultura e do antibiograma, a gente deve ajustar o tratamento trocando por um antibiótico mais específico, de espectro mais estreito. E agora, se preparem porque aqui vem um detalhe que é, no mínimo, fascinante. Presta atenção. É uma recomendação forte, mas baseada em uma evidência de certeza muito baixa. E aí, o que isso nos diz? Basicamente, o painel está dizendo que mesmo sem ter aquele ensaio clínico gigante e perfeito, o consenso de especialistas é tão grande que os benefícios de descalonar superam e muito os riscos. Esse é um ponto que, com certeza, vai dar o que falar. Vamos pular agora para outra recomendação importante, a de número 64. E dessa vez é sobre algo para não fazer, o uso de beta-bloqueadores no tratamento do choque séptico. E essa, vale dizer, é uma recomendação nova. Olhando os detalhes, a gente vê que é uma recomendação condicional contra. Ou seja, a diretriz sugere não usar de forma rotineira. E, de novo, a certeza da evidência é muito baixa. Isso não quer dizer que está proibido, mas é um grande sinal de alerta. Para a maioria dos pacientes, os dados que temos hoje não apoiam essa prática. Isso abre um espaço enorme para o julgamento clínico em casos muito específicos e, claro, para mais pesquisa nessa área. E agora, a gente entra numa área que mostra uma verdadeira mudança de mentalidade nessas diretrizes. O foco está se expandindo para muito além da sobrevivência na UTI.
Essa sessão inteira sobre resultados de longo prazo e recuperação mostra uma preocupação cada vez maior com a qualidade de vida de quem sobrevive à sepse. E a recomendação 126 é um exemplo perfeito disso. Ela sugere que a gente ofereça reabilitação física para pacientes que ficaram mais de 48 horas em ventilação mecânica. É um reconhecimento formal de que o nosso trabalho não acaba quando o paciente tem alta. É sobre ajudar essas pessoas a recuperarem suas vidas de verdade. Ufa, vimos a metodologia, alguns pontos altos. E agora? Como a gente junta tudo isso? O que essas diretrizes realmente significam para o nosso dia a dia? Quais são as limitações que a gente precisa ter em mente e para onde as pesquisas estão caminhando? Vamos amarrar tudo isso. Então, o que a gente leva para casa? Primeiro, a importância de ter programas de melhoria de qualidade rodando nos nossos hospitais. Segundo, a ênfase cada vez mais forte no uso racional de antimicrobianos. Terceiro, a gente precisa olhar para além da alta da UTI, se preocupando com a recuperação a longo prazo. E por último, mas não menos importante, a necessidade de planejar muito bem a transição de cuidados desse paciente. Mas claro, é preciso ter os pés no chão e reconhecer as limitações. Muitas dessas recomendações, como a gente viu, vêm de evidências com baixa certeza. Isso é, na verdade, um chamado para a comunidade científica. Precisamos de mais pesquisas de alta qualidade. O futuro da pesquisa em sepse parece apontar para áreas como o uso de inteligência artificial para ajudar no diagnóstico e também para a gente entender melhor quais estratégias de reabilitação pós-alta funcionam de verdade. E para fechar, fica aqui uma provocação. Não adianta só ler as diretrizes, a gente precisa vivê-las. Então a pergunta é, como essas novas recomendações, principalmente as condicionais e as que têm baixa evidência, vão de fato mudar as discussões, os protocolos e o cuidado com o paciente aí no seu serviço? Essa é a reflexão que realmente vai fazer a diferença.